Olá pessoal, sou o Diogo Barros e estou aqui para discutir com vocês mais alguns aspectos da fisiologia humana. Eu sou professor de fisiologia já há mais de 12 anos e venho discutindo com alunos de graduação de diversas formas como o corpo humano funciona. Iniciaremos a discussão então conceituando o que é fisiologia. Fisiologia acaba sendo um campo de estudo da natureza. E aí, quando nós ampliamos essa compreensão para um campo de estudo da natureza, nós podemos nos debruçar sobre um estudo sobre o corpo humano, sobre o ser humano e outros animais, inclusive plantas. Então, a fisiologia acaba sendo uma ciência que estuda o funcionamento de diversos organismos diferentes, que vão desde a biologia animal, funcionamento do animal, até o funcionamento das plantas, a fisiologia vegetal. Então, existe toda uma divisão, né, da fisiologia, dessa compreensão do funcionamento, que em seu conceito mais antigo acaba sendo o estudo dos eventos da natureza, o estudo de alguns componentes da natureza. E aí, dentro desses componentes da natureza, nós, seres humanos, somos integrados também. Nós conseguimos entender que, fisiologicamente falando, e aqui eu vou me debruçar muito sobre o corpo humano, esse é o objetivo do canal, fisiologicamente falando, é importante nós entendermos que o corpo humano ele é formado por diversos elementos diferentes, até porque nós somos seres multicelulares. Nós somos seres com diversos tipos diferentes de células. Então nós temos que ir compreendendo que uma célula é formada por átomos, então um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos vão formar órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas. É por isso que na fisiologia nós estudamos muito sistemas. Sistema respiratório, nervoso, cardio, urinário. E muito importante nós entendermos que todos esses sistemas eles se comunicam, ou seja, não existe como nós estudarmos o sistema renal sem nos debruçarmos também sobre alguns componentes do sistema cardiovascular, como, por exemplo, as formas de regulação da pressão arterial a longo prazo. Ou seja, a forma de regularmos a pressão arterial com a participação dos nossos rins, regulando o volume e a qualidade dos fluidos corporais, dos líquidos corporais. Então, é muito importante que nós compreendamos que todos esses sistemas eles se articulam, eles se integram. Por isso que o estudante de fisiologia pode ter alguma dificuldade no início, porque ele tem que compreender, tá, de forma bem macro, como os sistemas eles se comunicam, funcionam, cooperam, como é que ocorre o funcionamento do corpo humano. Até porque a fisiologia, ela acaba, né, dependendo de sua linha de estudo, ela acaba se deparando sobre funções, né, o estudo das funções de determinada estrutura ou o mecanismo de funcionamento de determinada estrutura. Por exemplo, se nós fôssemos estudar, por exemplo, se eu fosse perguntar a vocês qual a função do aparelho respiratório, você iria me dizer provisão de oxigênio e eliminação do gás carbônico. Seria uma função básica. Mas nós não explicamos dentro desse conceito básico como esse processo vai acontecer de recepção do oxigênio, de transporte do oxigênio e de também eliminação e transporte para o exterior de gás carbônico. Então entendam que são duas coisas diferentes. A função me diz para que serve, mas o mecanismo de funcionamento vai me descrever exatamente como desempenhar aquela função. Essas duas vertentes são funções, são estudadas, discutidas na fisiologia. Por isso que
O aluno que vai se debruçar sobre a fisiologia, sobre esse estudo, ele tem que estar ali com a mente bem aberta para entender e ir além, né, de um simples processo de memorização, né, como, por exemplo, a anatomia humana pode exigir. Por exemplo, aprender nomes de músculos, acidentes anatômicos, que isso é função da anatomia, localização de algumas estruturas no corpo. Então, o processo de memorização é muito forte. Mas na fisiologia vai muito além disso, pois nós precisamos também dar função, dar um significado funcional e entender o mecanismo de ação do corpo humano. É por isso que a fisiologia vem, durante todos esses anos aí, evoluindo também, à medida que nós compreendemos mais como acontece o funcionamento do corpo humano. Volto a dizer, como objetivo do canal é discutir corpo humano, eu me debruço sobre a fisiologia humana, certo? Então, acaba que o conceito de fisiologia, né, é bem amplo, mas, basicamente, essas discussões elas são levantadas. Então, mas quer dizer então que a anatomia é diferente de fisiologia? Sim, são ciências diferentes, porém nós precisamos da anatomia humana para discutir fisiologia. É muito difícil você encontrar uma aula de fisiologia que não seja citada a anatomia, porque o estudo da estrutura, né, a própria estrutura, localização é importante. Então, antes de eu compreender que o coração é uma bomba contrátil propulsora, eu tenho que compreender as características anatômicas, posição. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre isso. Então, eu preciso de uma base anatômica para isso. Então, fisiologia é uma ciência antiga, tá? Que até hoje vem se atualizando, é tanto que os livros de fisiologia, que eu deixo aqui embaixo também alguns links, indicações de livros, os livros de fisiologia também vêm se atualizando, tá? E trazendo cada vez mais informações novas, né, à medida que vão sendo descobertas através de pesquisas. Então, espero ter ajudado você. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que curta, que se inscreva aqui no canal, para que mais vídeos sejam produzidos, para que realmente eu receba, né, um estímulo dopaminérgico, que a gente vai discutir neuro já já, um estímulo dopaminérgico para que eu tenha então motivação para produzir cada vez mais vídeos e dessa forma também a gente consiga ajudar mais pessoas. Um abraço, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, aguardo vocês nos próximos vídeos.